Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, continuando aqui a aula de história, estamos estudando aí a Grécia. Então, na aula de hoje a gente vai fazer aí literalmente um passeio aí pelo nosso sistema solar, e eu chamo essa aula de mitologia greco-romana e o sistema solar. Os planetas aí, o próprio Sol, né, que é a estrela aí do nosso sistema planetário, possuem nomes da mitologia romana, né? Que também é grega, só muda o nome aí da mitologia grega para a romana, ok? Então é isso que nós faremos. Então a gente começa, pessoal, o nosso passeio aí pelo sistema solar, pelo nosso planeta, né? O planeta Terra. Depois eu vou falar o nome dele e tal, qual o significado aí, né? Mas aqui a gente pode observar, por exemplo, ó, a Via Láctea. Então, o nome que nós damos aí à nossa galáxia é Via Láctea, né? Que foi deram esse nome, na verdade, foram os romanos. Significa via, né? Caminho láctea de leite. Então, seria mais ou menos aí o caminho de leite. Nós olhando aí para o espaço à noite, né? Para o céu, a gente vê essa mancha branca aqui, ó. Aqui em São Paulo é difícil, né? A gente não consegue ver a Via Láctea, mas se a gente for para o interior, para um lugar mais escuro, isolado, para o litoral, algumas praias aí e tal, por exemplo, em Itanhaém, sempre que eu vou, eu consigo ver lá, né? A Via Láctea, que nada mais é aí do que milhões e milhões aí de estrelas, bilhões, na verdade, que compõem a Via Láctea. Então aqui o nosso planeta, pessoal, esse programa que eu estou usando, ele chama Celestia, tá? Se alguém quiser baixar aí, usar no computador, nossa, ele é magnífico. Eu vou mostrar aí, acho que 1% tal do que ele tem de capacidade, né? Então a gente olhando aqui, ó, já dá para ver aí a distância da Terra do Sol. Lembrando que demora aí 8 minutos e 14 segundos, né? Para a luz do Sol sair de lá, viajar espaço e chegar até a Terra. O bacana desse Celestia, pessoal, é que ele mostra a Terra aqui, opa, deixa eu virar, em tempo real. Então aqui, onde está batendo o Sol, é dia, na sombra aí, né? Nós temos a noite. Então, por exemplo, agora, ó, no hemisfério norte, eu estou falando aqui no mês de junho, o Polo Norte está iluminado. Ó. Tem lugar aqui que vai ficar meio ano aí brilhando o sol, né? Já o Polo Sul está na sombra. Olha o Brasil aqui, pessoal. A gente está aqui em São Paulo, ó, essa região aqui, tá? E a gente, agora eu estou gravando é 10h30 da manhã. Então faz tempo aqui que a gente já saiu, ó, do lado escuro, né? O que a gente chama de aurora, o amanhecer. E já já, daqui 1h30, nós vamos estar bem aqui na frente do Sol, onde o Sol bate bem na linha reta aqui, ó, que será o meio-dia. Por exemplo, agora a Índia aqui, ó, acabou de anoitecer, já já a Arábia Saudita, essa região aqui do planeta começa a ir para o lado escuro. Então a gente tem aqui, né, o Brasil, ó, agora é 10h30 da manhã. Do lado oposto aí do planeta Terra, o Japão aqui, é 10h30 da noite. Então a noite começou aqui, ó, 6 horas e tal, né? Então vai ter toda a noite aí. Então, pessoal, vamos começar o passeio que eu mostrei, né? Para entender a rotação do planeta Terra e porque tem dia, tem noite, muitas vezes aí fica mais claro para vocês, tá? Então vamos ir para o objeto. O primeiro é a nossa estrela aí, né? Principal, nossa única estrela aí do sistema solar, o Sol. Lembrando, pessoal, que cada pontinho desse aí que nós vemos no céu é uma estrela igual ou maior ou menor do que o Sol, beleza? Nossa galáxia é estimado que tem 200 bilhões de estrelas igual ao Sol, né? Na nossa galáxia. E acreditam que existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, né? Se a gente fala aí que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todo o planeta Terra, para ter uma ideia aí de quantas estrelas, né, existem. Outra coisa bacana, pessoal, é que se o Sol fosse desse tamanho aqui, ó, a Terra seria, ó, se o Sol menor do que esse pontinho aqui, ó, do lado esquerdo.
Então, se a Terra fosse uma bola de basquete, o Sol seria. Se o Sol fosse uma bola de basquete, a Terra seria a cabecinha de alfinete. E quem que era o Sol, pessoal? É o que os gregos chamavam de. Os romanos, Hélio. Então, Hélio é o deus Sol. Eles acreditavam que ele aparecia, isso aí vem desde antes dos egípcios, da Mesopotâmia, talvez até da pré-história, né? Uma crença que ele estava numa biga ali, era tão iluminado que ninguém podia olhar ali diretamente para o Hélio, que nascia ali, aparecia no leste e sumia no oeste. Então, Hélio é um nome também para o Sol, tá? Hélio, pessoal, é o que se transforma, na verdade, o Sol. Então, o Sol ele é uma grande usina de fusão nuclear. Ele é composto de hidrogênio. Vocês vão estudar isso lá no ensino médio, né? E é tanta gravidade, aperta tanto o hidrogênio que ele se funde um átomo no outro e vira hélio. E nessa reação é uma bomba de hidrogênio, na verdade, que produz calor. Por isso que a gente fala aí que o Sol está na metade da vida útil dele. Ele queimou metade do combustível, né? E tem aí mais metade de vida pela frente. Isso significa 5 bilhões de anos. O planeta mais próximo do Sol, pessoal, é esse aqui, Mercúrio. Mercúrio é o mesmo que Hermes na mitologia greco-romana. E Mercúrio, pessoal, ele era o mensageiro dos deuses. Então ele que levava, Zeus queria falar com o humano contra o deus, tal. Ele era tipo o carteiro dos deuses, né? Mercúrio levava aí mensagem de um lado para o outro. E por isso, pessoal, que ele também é chamado de deus da velocidade. Como Mercúrio, ó, ele está muito, muito próximo do Sol, né? O planeta mais próximo. Para ele fazer uma translação, ele demora pouco tempo. Então parece que ele gira mais rápido em torno do Sol. Por isso que colocaram o nome aí do planeta, né, de Mercúrio, que é o deus da velocidade. Se nós olharmos, aqui a gente tem uma representação de Mercúrio. Sempre ele aparecia com asas nos sapatos aí, no capacete, no elmo, né? E o Flash nada mais é aí do que uma imitação da mitologia grega, né, e romana do antigo Hermes. Ok, pessoal? Então nada se cria, né, no mundo, tudo se copia. Então o atual Flash, na verdade, é uma evolução aí, né, histórica, vamos dizer assim, do antigo deus chamado Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Sempre que ver, pessoal, um planeta aí, um satélite igual a Lua, com muita cicatriz assim de impacto de meteoro, ó, estão vendo aqui, ó? A Terra também teria tudo isso, mas a Terra tem atmosfera, tem chuva, né? Tem a hidrosfera que acaba aí a erosão sedimentando aí, levando partícula do lugar mais alto para baixo, acaba literalmente tampando o buraco, aí a cratera desses impactos. Aonde não tem atmosfera, pessoal, não tem água, tal, né? Acaba ficando essa cicatriz para sempre. Como, por exemplo, aí no caso da Lua. Então, por isso que Mercúrio aí, a Lua parecem bastante. Como ele não tem atmosfera, o lado que está virado aí para o Sol é 420 graus, aí chega a temperatura. E do outro lado, pessoal, é 120 graus, é abaixo de zero. Tá? 120 graus é abaixo de zero. Então, não tem atmosfera, o lado da sombra é extremamente frio. Ok? Então, Mercúrio, o mais rápido dos planetas, por isso levou o nome aí do deus da velocidade. Depois, pessoal, o segundo planeta aí mais próximo do Sol é Vênus. Vênus, na mitologia greco-romana, era a deusa da beleza. Então, aqui a gente tem uma pintura, né, renascentista aí do Sandro Botticelli, representando o nascimento de Vênus ali, filha do oceano, né, saindo das águas ali do oceano. E aqui a gente tem uma estátua famosa de Vênus. Ah, professor, as estátuas gregas não tinham braços, né? Tinham. Só que com o tempo aí, o passar dos séculos, caiu, aconteceu alguma coisa aí. E os braços, muitas vezes também o nariz, às vezes até a cabeça, né? Acaba se quebrando e perdendo. Então, Vênus, a gente vê ele geralmente ao nascer ali perto do Sol. Muita gente chama de estrela d'alva.
tipo estrela da manhã ou algo assim, né? Mas na verdade não é uma estrela, é um planeta que é Vênus, ele é bem visível, sem telescópio, sem nada aqui da Terra. Como achavam ele mais bonito, mais brilhante ali e tal, por isso que deram o nome para ele de Vênus, que é a mesma coisa que Afrodite, a deusa da beleza. Aqui, pessoal, Vênus tem uma atmosfera muito densa, por isso que mesmo ele não sendo mais próximo do planeta, da estrela solar, né, do Sol, ele é o mais quente. Então ele tem ali uma atmosfera tão densa, um efeito estufa tão alto, que faz dele o planeta aí mais quente do sistema solar. E Vênus, pessoal, é um planeta que nós estamos estudando muito, né? A NASA aí, a Agência Espacial Japonesa, Europeia. Por quê? Porque a gente sabe que o clima de Vênus era semelhante ao da Terra há milhões de anos atrás e alguma coisa aconteceu em Vênus que provocou aí esse aquecimento muito, muito grande. Então a gente quer saber o que aconteceu em Vênus para tentar evitar que aconteça o mesmo na Terra. A gente sabe que a gente passa por um momento de aquecimento global, né? E talvez o mesmo possa acontecer na Terra. Então por isso que estudam tanto Vênus. Depois, pessoal, o terceiro planeta aí na sequência é o nosso bonitão aí, né? Planeta Terra. Então, lembrando que está a 8 minutos e 14 segundos de distância do Sol. E se a gente for se afastando dele, né? Ele vira aí um pontinho aí qualquer no universo. Então, muito, muito pequenininho aí. É menos de 1% da massa, por exemplo, do Sol. Perto daí de toda a Via Láctea, é menor do que uma bactéria ali num grão de areia. Terra, pessoal, é também chamada de Gaia. Então, por isso, gel também, né? A gente tem a geografia, o estudo aí da Terra. Então, eles acreditavam, por exemplo, na mitologia greco-romana, que nós éramos sepultados na Terra porque a gente voltava para o útero, ali para a barriga da nossa mãe, que é a deusa Terra, por isso que ela é sempre representada, né? Com crianças, tal, a ideia de uma mãe. E sempre atrelada ao feminino, a uma mulher. Isso em várias mitologias do mundo. Então, por exemplo, Pachamama, aqui na América, os Incas, né? Chamam também de Mãe Terra. E o Sol, galera, em quase todas, acho que todas as mitologias que eu conheço, né? O Sol é visto como um gênero masculino, como um homem, o Sol, né? E a Lua sempre é visto como feminino, Mamaquila ou a Lua, né? Ou algo do tipo. Beleza? Depois, galera, a gente tem aí o quarto planeta, que é o deus da guerra. Então, Marte, pessoal, vermelho, lembra o sangue aí, né? Então, por isso que esse planeta recebe, o último planeta rochoso, o nome do deus da guerra. Marte, pessoal, também era chamado de Hades. Então, Hades é na mitologia grega, na mitologia romana, na religião romana, recebia o nome de Marte. Se olharmos aqui, ó, a gente tem uma representação aí romana, né, do deus da guerra. Os soldados aí em momentos de batalhas, ou momentos críticos ou anterior à batalha, sempre oravam aí para Marte. Tinham muitos templos, né, de agradecimento, tal, por vitórias militares ao deus da guerra. E Marte, pessoal, por exemplo, a gente tem esse vaso grego aqui, ó. Na mitologia ele era puxado por cavalos na biga dele de guerra, e estes cavalos muitas vezes tinham o nome de Deimos e Phobos, que quer dizer o medo e o pânico. Por isso que, né, a guerra traz pra gente aí medo e pânico. Os cavalos aí de Marte eram chamados de Deimos e Phobos. O bacana, pessoal, é que Marte ele tem duas luas. Uma lua, né? Tá aqui, ó, outra aqui. Então, uma lua dele é chamada Deimos, que é o medo aqui que eu estou colocando, ó, e o outro é o pânico. Então a gente tem o deus da guerra e seus dois cavalos, Deimos e Phobos, ok?
Se eu não me engano, eles estão numa órbita aí ao redor de Marte cada vez menor e um deles vai daqui a um tempo bater aí, se chocar contra Marte. Depois de Marte, pessoal, a gente tem ali o cinturão de asteroides. Então, como se fosse uma cinta mesmo que a gente usa, né? A gente chama cinturão. Então ele cerca, né? Orbita ali todo o Sol. São bilhões ali de asteroides, alguns quase do tamanho da Terra, outros do tamanho de grão de feijão ali que ficam orbitando o Sol, tá? Então vamos lá. Depois de Marte, a gente começa aí os planetas chamados gasosos, que são gigantes. E agora a gente vai para o maior deles, que é Júpiter. Júpiter é um nome romano. O nome grego dele era Zeus. Então todo mundo aí conhece Zeus, ou do videogame, olha o tamanhão aí de Júpiter, né? Começando lá pertinho dele, ó. Então esse aqui é o maior planeta do sistema solar. Já está bem distante aí do Sol, ó. E a gente consegue ver os quatro rochosos, né? Inclusive a Terra ali mais próximo. Então Júpiter, como é o maior dos planetas, obviamente levou o nome aí do maior deus, que é Júpiter. Aqui temos luas, ó. Quando eu mexo aqui, elas estão próximas dele, ó. Se eu não me engano, já descobriram aí 60 luas ao redor de Júpiter. Tem uma delas, pessoal, chama Europa. E pode ser que em Europa aí descubra-se vida, tá? Deixa eu até mostrar ela aqui, ó. Vamos ver se vai. Só falta ir para a Europa, continente europeu, né? Não. Ah, bacana. Então aqui essa lua de Júpiter, né? Uma delas, e ela é formada de gelo e acredita que tem água abaixo do gelo. Então se encontrar vida, né, no sistema solar aí, um lugar que pode ser provável é Europa, essa lua de Júpiter. Por quê? Porque a gente sabe que a única coisa necessária, pelo menos no planeta Terra, para que haja vida é água no estado líquido. Então tem que existir água para ter vida, né? Não precisa de energia do sol, não precisa de nada. Porque a gente tem vida, por exemplo, lá embaixo do oceano onde não tem luz do sol. Então a gente sabe que a única coisa básica para ter vida é a água, né? Principalmente no estado líquido. E Europa provavelmente ela tem água aí em estado líquido. Então por isso que já foram algumas sondas tal para estudar essa lua. Vamos lá para o próximo, Júpiter. Depois, pessoal, Saturno, o deus do tempo. Saturno era chamado na Grécia de Cronos. Por isso que crono aí sempre a gente associa a tempo. Então, cronômetro, né? É um medidor de tempo. Eu já falei bastante para vocês aí do Cronos, né? Aqui é Zeus, ó, ele segurando o raio, né? O bacana dos deuses gregos, eles eram maiores do que os seres humanos, eles acreditavam. Só que os deuses gregos, pessoal, eles eram diferentes do nosso Deus. Porque para nós o Deus é perfeito, né? Ele nunca erra, coisa e tal. Já os deuses gregos, eles tinham as características humanas. Então eles amavam, eles odiavam, eles sentiam inveja, né? Eles faziam coisas erradas. Então eles não eram perfeitos, eles tinham características humanas, tá? Ficavam tristes, zangados, né? Então, bacana da mitologia grega e romana. Eu já falei de Cronos, que devorava os filhos, né? Quem já jogou lá God of War já viu isso aí várias vezes. Então eu já falei lá do mito de criação grego, né? Não vou falar de novo. Mas Cronos é o deus do tempo, aquele que devora seus filhos. Eu cheguei até a falar que nós somos os filhos de Cronos, né? Que todo dia o tempo vai literalmente devorando a gente, né? Como esse planeta, pessoal, era o último que eles conseguiam ver na época do Império Romano, aí, na época da Grécia Antiga, e ele demorava muito tempo, aí, anos para orbitar, né, o Sol. Então ele tinha todo o tempo do mundo para fazer isso. Colocaram o nome desse planeta aí de Saturno, o deus do tempo. Também tem um monte de luas aí e tem os anéis aí característicos, né? Característico de Saturno. Os outros planetas gasosos também tem, mas é menor. O que são os anéis de Saturno, pessoal? Seria mais ou menos quando a gente está lá em casa assim e vem aquela poeira, sabe? Que entra uma luz ali pela janela, tá? Você consegue ver a poeira, é mais ou menos isso.
Então tem uma nuvem de poeira ali na órbita de Saturno. Quando a luz do Sol bate, nós vemos ali os anéis. Então Júpiter, Saturno. Vamos agora para Urano. Urano, pessoal, é o deus do céu. Segundo a mitologia greco-romana, foram os dois deuses primordiais, né? Do caos, do vazio ali do nada, surgiu Gaia, a Terra, e de Gaia, Urano. É mais ou menos o que a gente acredita também, que na formação do sistema solar ali, aquela bola de fogo que era a Terra, né? Foi se solidificando, soltando gases ali da Terra, que virou o que a gente chama hoje de céu, de atmosfera aí. Então, Urano, pessoal, pela cor dele, né? A gente precisa falar muito aí. Ele lembra o céu, por isso que na mitologia greco-romana, Urano, lá no seu trono no céu, né? Esse planeta recebe esse nome. E o último planeta classificado aí como planeta é Netuno. Pela cor dele aí dá para saber e estabelecer relações com o oceano. Então, Netuno, pessoal, é o deus das águas, o deus dos mares. Netuno é o mesmo que Poseidon para os antigos gregos, né? Olha a distância dele aqui em relação ao Sol, tá? Então, Netuno, o deus da água. Sempre que ver Netuno, pessoal, ele carrega um tridente em sua mão. Então, os três irmãos, né? Zeus, Hades e Poseidon, eles são parecidos, né? Como representam tal eles. Então, geralmente, o Hades aparece com um garfo, só tem dois dentes, né? O Poseidon é representado com um tridente e o Zeus representado com o raio nas mãos. E depois, pessoal, quando eu estudava, por exemplo, né? Eu lembro que era classificado como um planeta. E hoje ele não é mais um planeta, ele é chamado de planetoide, que é Plutão, tá? Plutão era a mesma coisa que Hades, o deus do submundo lá, do que a gente chama aqui mais ou menos, né? O inferno. Então, pessoal, para os gregos, ao contrário de nós, o inferno, né, o Tártaro lá, o submundo, era um lugar extremamente frio. Olha a distância de Plutão, de Hades, em relação ao Sol. Então, se eu não me engano, é menos de 200 graus abaixo de zero a temperatura em Plutão, tá? Ele tem uma lua que é quase do tamanho dele, ó, chamado Caronte. Então, tem Plutão e sua lua Caronte. Ah, mas por que ele não é um planeta, professor? Porque depois de Plutão, pessoal, descobriram mais um monte de planetóides assim. E aí a gente já tem uns 30 para decorar o nome. E aí a molecada na escola não ia aprender nada. Então a gente criou uma regra para chamar de planeta. Tem que ser maior do que Mercúrio, tá? Então, por exemplo, Plutão não é maior do que Mercúrio. Então ele é chamado de planetóide. Ele tem forma de planeta, mas não é um planeta. Se ele fosse maior do que Mercúrio, aí ele seria classificado como um planeta, beleza? Aqui é uma representação dele, ó. Ah, não tem, deixa eu pôr aqui, ó. Aqui. Aqui é uma representação do Caronte, pessoal, que é a lua que a gente tem de Plutão. Quem que era Caronte? Eles acreditavam assim, ó, que tinha o reino dos vivos e do outro lado do rio Estinge, que seria no submundo, seria o reino dos mortos. E para você atravessar a sua alma aí depois de morto de um lado para o outro, o Caronte tinha que levar nesse barco. Só que para passar, né, para ele aceitar, você tinha que pagar uma moeda de ouro para ele. Por isso que os gregos, quando eram enterrados com uma moeda de ouro no olho ou nos dois olhos, tá? Então eles acreditavam que Caronte levava aí para o outro mundo, né? E, geralmente o Hades, galera, que é o deus da morte, né? Ele tem Cérbero, que é um cachorro que tem três cabeças, tá? Por que que mudou o nome, galera? Por causa desse planeta aqui, ó. Na verdade eu nunca fui, vamos ver se tem, né? Só falta não ter. Ah, tem. Porque descobriram esse planetoide aqui, ó. Eris.
Lembra de Eris, que é a deusa da discórdia, aquela que jogou uma maçã, e aí vai ter aquela guerra de Troia e coisa e tal? A deusa da discórdia, lembra? Então, quando descobriram esse planeta, gerou uma discórdia entre os astrônomos. Ah, Plutão é planeta? Não é. Ah, se ele for, Eris também é. E aí ficou essa briga, decidiram que não é, beleza? Então, por isso que ele recebeu o nome da deusa da discórdia, tá? Então, como eu falei, pessoal, vocês podem baixar esse programa aí, chamado Celestia, e colocar lá em navegação, ir e viajar aí para vários lugares do sistema solar, tá? Na verdade, de todo o universo, até outras galáxias aí você consegue visitar, tá? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui de um objeto. Aqui, ó, consegui. Aqui, por exemplo, galera, tá bem fraquinho porque tá do lado escuro da Terra. É a Estação Espacial Internacional, ó. Como se fosse uma casa que fica na órbita da Terra, né? Construída por vários países. E hoje lá nela a gente tem 3 astronautas. Geralmente eles passam aqui 6 meses do ano nessas missões espaciais, até que outra nave vai lá, eles pegam essa nave, voltam para a Terra, e mais 3 astronautas ficam meio ano na Estação Espacial Internacional. Uma pena que está escuro, né? Ela está do outro lado lá do planeta Terra, não está do nosso lado. Mas é isso, tá, pessoal? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderninho e vão colocar lá o nome do planeta, da estrela, o Sol, de tudo que eu falei aqui, fazer um breve comentário da mitologia greco-romana, tá? Sei lá, Sol era o deus, né, que aparecia no céu, iluminava, e coisa e tal. Belezinha? Então vocês vão fazer esse resumo, o nome de todos os planetas e o Sol, tá? Não precisa dos planetoides não. Escrever um parágrafo ali para cada um no seu caderno, que no final do bimestre aí eu vou listar, ok? Então um abraço e até a próxima aula.